Segurando freneticamente o celular nas mãos, Michael não conseguia acreditar que acabará de receber uma mensagem da namorada com informações sobre o fim do relacionamento. Ele fez suas últimas tentativas de estabelecer comunicação, digitando mensagem após mensagem e falando sobre como seriam bons juntos, mas isso não mudou a decisão da garota e no final Michael viu que ela havia bloqueado seu contato. Percebendo o comportamento estranho de Michael, seus colegas de quarto perguntaram se ele estava bem, ao que o jovem respondeu algo não totalmente inteligível. Mas um momento depois, Michael de repente bateu na mesa com o punho mais forte que pôde. E sem dizer uma palavra ele se levantou e saiu rapidamente da sala, deixando cair a cadeira e o macarrão chinês meio comido, e seus vizinhos já perceberam que seu amigo havia sido abandonado mais uma vez. Onde desta vez foi uma das beldades do instituto, Verônica, quem rompeu relações com Michael. Enquanto isso, Michael já havia conseguido chegar ao local onde pretendiam se encontrar e discutir tudo antes que a garota lhe mandasse uma mensagem sobre o rompimento, onde ainda teve a sorte de conhecer a deslumbrante Verônica. Relembrando o alegre início do relacionamento, o jovem, estendendo um saco de guloseimas, começou a persuadir a moça a não terminar, alegando que estava pronto para mudar. Se algo não combina com ela nele. Mas a garota impiedosa não lhe deu chance, dizendo que eles não guardavam rancor de Michael, mas simplesmente perceberam que seu ex-namorado precisava de mais e queria se dar bem com ele. Tal afirmação magoou muito o jovem, que estaria pronto para aceitar sua imperfeição, mas não conseguia acreditar que havia cedido a outra, e não a melhor opção, que já havia conseguido enganar Verônica diversas vezes no passado. Neste momento, um carro luxuoso e caro parou na beira da estrada. A janela lateral do lado do passageiro baixou e o homem sentado ao volante convidou presunçosamente a garota a se sentar na cabine. Verônica não a deixou esperando e finalmente disse a Michael que era melhor para eles não se encontrarem novamente nem se comunicarem. Após essas palavras, a menina entrou no carro e o carro saiu em alta velocidade, levando consigo as últimas esperanças do jovem e deixando-o completamente sozinho nas ruas da cidade noturna. Depois de pensar por alguns minutos, Michael jogou fora as guloseimas que comprou para Verônica e foi embora. Ele caminhou muito pela cidade à noite e finalmente decidiu ir ao supermercado. Lavando sua dor com água mineral, o jovem pensou por que as meninas geralmente não apreciam a sinceridade dos rapazes. Ele não sabia onde descarregar sua raiva e apertou a garrafa vazia com todas as forças. A raiva literalmente dominaram todo o seu ser, e Michael decidiu que não iria mais se comportar educadamente e seguir o exemplo das meninas, mas faria com que elas corressem atrás dele. E então algo aconteceu. Uma voz de fora disse primeiro que a conexão com o sistema Master foi concluída. Em seguida, uma tela transparente apareceu diante dos olhos do jovem, na qual estava escrito seu nome. Continha informações sobre a ausência de melhorias e o saldo da conta era de 90 bilhões de dólares. Chocado com o que estava acontecendo, o jovem tentou tocar nesta tela e no mesmo momento ouviu uma voz feminina indignada, chamando de tarado e apontando a necessidade de cuidado com as mãos. Michael, que ainda não havia recuperado o juízo, tentou descobrir o que estava acontecendo ao seu redor. E finalmente, ele viu o rosto insatisfeito da garota, que agora dizia que o jovem não estava bem em sua cabeça, e a narração anunciou o nome e a idade dessa garota, e também anunciou que seu relacionamento com Michael foi menos 50 pontos. Até agora, Michael, sem saber de nada, simplesmente ficou ali, com a boca aberta de surpresa, e a voz continuou, dizendo que ele precisava gastar dinheiro com garotas, e assim que a classificação de atitude da garota em relação a Michael atingir mais 96 pontos, ela se tornará seu fã. Pelo que ouviu, o jovem experimentou um choque ainda maior, e não conseguia acreditar que assim mesmo lhe deram 90 bilhões e disseram para gastá-los, e enquanto isso a voz questionava se deveria lançar o jogo, avisando que esse dinheiro só pode ser gasto com meninas. Mas depois que o desconhecido disse que o mestre receberia de volta 1/10 do que gastou com as meninas, e que surgiriam habilidades adicionais, a resposta do jovem já era previsível, onde imediatamente estabeleceu seu primeiro objetivo. Fazendo sua cara mais bem-humorada, Michael disse à garota para não ficar zangada com seu comportamento e, para compensar seu mau humor, ele estava pronto para comprar o que ela quisesse. Enquanto a garota ouvia as palavras de Michael, uma narração anunciou o sucesso da ativação do jogo e disse que a recompensa por completar a ação também seria o ganho de pontos, que podem ser gastos para melhorar a força, a destreza e o espírito. Depois de ouvir as queridas palavras sobre compras, a garota realmente não acreditou que um cara tão indefinido tivesse pelo menos alguns meios, mas afirmou isso,
Por precaução, com cautela e um toque de humor, Michael examinou o corpo esguio de Angélica, listada no instituto como a primeira beldade do departamento de arte. E sem hesitar ele respondeu que a garota deveria apenas tentar perguntar, e não lançar palavras por ignorância. Após essas palavras, a menina disse que queria tratar todos os alunos de seu corpo docente e por isso precisava de ajuda financeira. Ela pensou consigo mesma que esse mendigo estava simplesmente tentando não se desonrar aos olhos dos outros e ela precisava desonrá-lo. Mas antes que ela tivesse tempo de terminar seu pensamento, ela recebeu uma notificação em seu telefone informando que $1.000 haviam sido transferidos para sua conta. Isso obrigou Angélica a divulgar o valor, o que atraiu a atenção dos visitantes do supermercado, enquanto Michael ficou ali pensando que $1.000 não era uma quantia tão grande. A garota, agradavelmente surpresa, concluiu que havia conhecido um homem muito rico. Uma carteira tão gorda definitivamente não poderia faltar, e Angélica já havia traçado um plano de ação. Virando o telefone de Michael para ela rapidamente se adicionou a ele como amiga na rede social com movimentos rápidos dos dedos. E então, quase chegando perto do rosto de Michael, que ainda não havia se acostumado com seu novo papel, a garota disse que queria passear com ele até o mesmo lugar, onde veria quanto tempo ele duraria. A cidade noturna vivia sua própria vida noturna vibrante. Indo para uma das boutiques mais caras, Angélica disse que não era uma garota materialista, mas queria entender o quão sério o jovem era com ela. E Michael apenas pensava que quanto mais dinheiro ela gastasse, maiores seriam seus ganhos, então as palavras sobre seriedade e comercialismo realmente não o incomodavam. Michael disse em voz alta que estava pronto para fazer qualquer coisa por Angélica, e ela poderia escolher qualquer coisa sem negar nada a si mesma. Eles já estavam dentro da boutique quando recém-rico, olhando as bolsas femininas, de repente ouviu uma voz muito familiar atrás dele. Foi Verônica que, diante do antigo e novo namorado, experimentou uma bolsa nova. Michael olhou atentamente para o rosto daquele que há apenas algumas horas o trocou por outro e o abandonou no meio de uma rua escura. Michael amava essa garota, e notas de verdadeira tristeza agora penetravam em sua alma. Percebendo a atenção do jovem para com a outra garota, Angélica rapidamente se lembrou, dizendo que provavelmente agora não era o momento, já que a ex dele estava aqui. Ao que o jovem respondeu que isso não poderia interferir em nada com eles e que a menina poderia continuar calmamente a escolher as coisas para si mesma. Satisfeita com o sucesso das circunstâncias, Angélica recorreu à consultora com a dúvida sobre a disponibilidade de uma bolsa da moda à venda, que chamou a atenção de todos no desfile de primavera de novos modelos. Ao que a consultora respondeu positivamente, dizendo que a última bolsa estava agora sendo experimentada por outra garota, apontando na direção de Verônica. Naquele momento, Verônica percebeu Michael e, pensando que ele continuava a persegui-la, resolveu lhe dar uma lição, desonrando-o na frente de todos na loja por ser um mendigo. Voltando-se para o namorado, cujo nome era Mason, ela perguntou se ele se lembrava de que ela faria aniversário em breve. Ao que Mason notou com surpresa que a menina comemorou seu aniversário recentemente. Ao que a engenhosa Verônica afirmou que então havia feriado de acordo com o calendário lunar, e agora ela comemorará seu aniversário de acordo com o solar. Mason, que se viu em uma situação desesperadora, começou a dizer que não gostava de garotas materialistas e perguntou se Verônica estava com ele agora por causa de dinheiro. Essa afirmação pegou a garota de surpresa e ela não conseguiu encontrar o que responder. Naquele momento, Angélica se aproximou dela por trás e pegou cuidadosamente a bolsa em sua mão. Aproveitando a confusão da menina, Angélica pegou sua bolsa com um movimento leve e ágil. E Michael, sem perder tempo, pagou a compra naquele exato momento. E enquanto a garota satisfeita aproveitava a novidade, a locução anunciou 3 vezes que ela estava somando mais 20 pontos à posição da garota. Michael também sorriu de felicidade, tendo recebido imediatamente mais 60 pontos apenas por comprar algum tipo de bolsa, e decidindo que nesse ritmo não seria difícil alcançar o resultado desejado. Ao mesmo tempo, ele notou mentalmente que seu benefício financeiro pessoal com as transações poderia ter sido maior. Olhando para o homem rico e feio no rosto de Michael, os consultores da loja relembraram as palavras do diretor de que não se deve ser tendencioso com as pessoas apenas pela aparência, e Verônica, que havia perdido a bolsa, ficou com os olhos baixados ao chão. Angélica, ao contrário, ficou feliz, lembrando que tanto a bolsa quanto o cara com o dinheiro foram agora levados por um dono melhor que Verônica. Ela olhou fascinada para o cara simples olhando as bolsas e novamente teve a ideia de que esse jackpot não deveria ser perdido.
Aproximando-se de Michael, ela gentilmente pegou sua mão e começou a agradecer pela generosidade, chamando-o de querido, o que o jovem não esperava e ficou um pouco envergonhado. Verônica olhou toda essa cena com lágrimas nos olhos. Dizendo que o comportamento desse jovem ultrapassou todos os limites, Verônica empurrou Michael e saiu correndo da loja. Mas ele notou mentalmente que isso era apenas o começo. Naquele momento, uma voz familiar anunciou que Verônica é o segundo objeto, e atualmente sua atitude em relação ao mestre é -10. Ao ouvir isso, Michael observou Mason levantar-se da cadeira, e ele correu atrás da garota que saía correndo da boutique, onde nenhum dos participantes da ação ouviu como foi prometido a Michael uma recompensa de 20 pontos de ganho quando a atitude de Verônica em relação ao proprietário chegasse a 96 pontos. E Angélica, que não perdeu a chance, agarrou-se ao jovem, perguntando para onde iriam agora. Ao que Michael, que já conhecia o jogo, respondeu que só onde pudesse gastar dinheiro, pois nunca acreditaria que uma bolsa seria suficiente para uma menina. Em uma boutique, Michael apontou o vestido mais caro. Na outra, para joias mais elegantes e incrivelmente caras. E em todos os lugares ele invariavelmente pagava com o mesmo cartão que lhe aparecia depois que concordou em participar do jogo. Estando em algum tipo de estado de choque positivo, Angélica, é claro, não ouviu como a narração anunciou que sua disposição para com o mestre havia melhorado mais 5 pontos. Comprar perfume novo e caro, e mais 5 pontos serão adicionados a seu favor. Depois o departamento de cosméticos, e novamente 5 pontos somados à localização de Angélica. Inúmeras boutiques de roupas também acrescentavam invariavelmente pontos de favorabilidade. Por fim, a própria menina disse que desta vez provavelmente já está farta, porque tudo isso simplesmente não cabe em seu pequeno apartamento. Ao que Michael simplesmente respondeu que isso não era um problema, já que ele compraria imediatamente para a garota um novo apartamento espaçoso. No entanto, a garota de repente disse que isso seria demais, porque este era o primeiro encontro deles, onde ela só queria brincar, e Michael foi imediatamente anunciado que a preferência da garota havia caído -5 pontos. Isso obrigou o jovem a se distrair da procura de um apartamento, onde chegou à conclusão de que o pedido de compra de um apartamento era realmente desnecessário e apenas assustava a menina. Ele rapidamente se encontrou, aproximando-se de Angélica e nomeando-a com todos os detalhes, o departamento onde ela estuda, sua cor favorita, signo do zodíaco, comida favorita e filme favorito, o que a deixou completamente confusa. Então ele disse que era muito apaixonado por ela, o que o fazia se comportar de forma tão imprudente. Terminado o discurso, dirigiu-se à consultora da loja e pediu para abrir uma conta em nome de Angélica, onde depositaria $50.000, e pediu para lhe oferecer apenas o melhor na próxima vez que visitasse a loja. E voltou-se novamente para Angélica, dizendo que assim esperava reparar a piada de mau gosto sobre a compra de um apartamento. Corando por tudo o que aconteceu por 1 minuto, a garota ficou sem conseguir dizer nada. E Michael, que continuou a desempenhar seu papel, aproximou-se dela e sussurrou em seu ouvido que se a garota ficasse envergonhada com seus presentes, ela poderia oferecer-lhe algo em troca. Isso surtiu o efeito desejado, e a menina finalmente ganhou vida, afastando o rapaz e chamando-o de pervertido, brincando, o que motivou o anúncio de que mais 30 pontos haviam sido somados a favor da menina. Michael, sem perceber os olhares de admiração dos consultores, literalmente prontos para se jogar em seu pescoço, concluiu que se você for rico, vai se safar de qualquer coisa. E Angélica de repente perguntou por que o jovem não deveria pensar em si mesmo depois de ter comprado tantos presentes para ela. Ao que Michael respondeu simplesmente sem pontada de consciência que não tinha dinheiro para comprar coisas para si mesmo. A deslumbrante Angélica pegou gentilmente o jovem pela mão e, dizendo que agora era sua vez de dar presentes, puxou o jovem consigo, olhando-o com um olhar sedutor. Primeiro, a garota o levou a boutiques de roupas masculinas, e então começaram a arrumar o cabelo do jovem. E assim, depois de todas essas manipulações, uma pessoa completamente diferente apareceu na rua. Angélica notou com entusiasmo quão atraente esse jovem realmente é. E o próprio Michael disse que agora se sente estranho e não muito confiante. Ao que Angélica, aproximando-se do jovem, disse com voz gentil e com movimentos não menos gentis que não havia nada de estranho, e formavam um casal muito lindo. Mas então ela soltou a mão dele e começou a se afastar. Dando um beijo de despedida, a garota disse que eles se viriam mais tarde, e que ela estava tão feliz hoje que quase decidiu que havia se apaixonado. E Michael foi informado que, de acordo com o resultado do encontro de hoje na Angélica, sua disposição havia aumentado 68 pontos.
Havia cada vez menos janelas iluminadas no dormitório. Abrindo a porta do quarto, Michael entrou brilhando como uma moeda nova, cujo aparecimento surpreendeu os vizinhos. Quando questionado sobre o que estava fazendo todo esse tempo, Michael respondeu que saiu com Angélica. Ao que seus vizinhos começaram a competir entre si para ficar indignados por ele ainda não ter decidido nada com Verônica, mas já namorando Angélica, que, aliás, era a primeira beldade de seu corpo docente. Então um dos rapazes se aproximou de Michael e disse que Angélica não era uma garota do nível dele, onde o jovem não tinha dinheiro suficiente para ela, e foi imediatamente agradecido por Michael por seus conselhos amigáveis. Depois de ouvir o amigo, o jovem começou a ler novas mensagens, onde Verônica escrevia que escolheu Mason apenas porque sua mãe estava doente e ela realmente precisava de dinheiro, e sem hesitar ele transferiu $10.000 para ela. No mesmo momento, no prédio feminino do dormitório, uma exclamação de surpresa soou tão alta que foi ouvida muito além do dormitório. Essa foi a surpresa de Verônica, que afirmou que assim que mencionou o dinheiro, Michael transferiu imediatamente a quantia exigida. Sua amiga perguntou se esse era o mesmo Michael com quem Verônica terminou, ao que esta respondeu positivamente e acrescentou que precisava se livrar de Mason, que não conseguia nem comprar uma bolsa para ela, e colocar Michael em circulação. Ela começou a digitar rapidamente uma mensagem após a outra em seu celular. Ela perguntou onde o jovem conseguia tanto dinheiro, que tipo de relacionamento ele tinha com Angélica e se ainda sentia algum sentimento por ela, por Verônica. Enquanto isso, Michael, tendo ouvido o anúncio de que 1+5 havia sido adicionado à disposição de Verônica, começou a pensar que Angélica acabou não sendo tão egoísta quanto Verônica. Decidindo não responder à menina por enquanto, o jovem começou a procurar lugares onde ainda pudesse gastar dinheiro com as meninas. E então ele encontrou o que precisava, uma transmissão online de uma famosa blogueira Mirinda, que aceitou ajuda financeira para si mesma. A alegria de Michael não tinha limites, pois ele se viu no lugar certo para gastar muito dinheiro, o que não hesitou em fazer. Ao ver a transferência de um usuário com o nome de Lobo Solitário, Mirinda, ainda sem se familiarizar com o valor, enviou-lhe palavras e um sinal de agradecimento. Mas quando o valor apareceu na tela, não só a blogueira ficou chocada, mas também todos que agora assistiam à sua transmissão online. Os comentários do público não tardaram a chegar, notando o aparecimento de um homem rico aqui pedindo-lhe que lhe desse algum dinheiro. Mas em vez de responder a esses comentários sem sentido, Michael decidiu que seria bom fazer outra tradução e apertou o botão apropriado na tela do seu celular. Enquanto isso, no escritório da emissora online, onde Mirinda trabalhava, começou uma verdadeira comoção. O gerente do projeto literalmente voou para o escritório do chefe sem bater e, com uma expressão selvagem no rosto, gritou que um homem rico acabará de transferir $1 milhão para Mirinda. A reação do patrão não demorou a chegar, sugerindo que se tratava de fraude ou lavagem de dinheiro. Enquanto isso, outras meninas, que também realizavam transmissões online desta empresa, competiam entre si para tentar escrever para o Lobo Solitário, contando umas às outras como esse homem rico acabará de transferir $1 milhão para Mirinda. A própria Mirinda não conseguia acreditar que acabará de receber uma transferência de $1 milhão. O diretor não hesitou em aparecer, que com cartazes indicou as instruções do patrão para colocar em circulação esse rico espectador, mas Mirinda afirmou que não poderia falar sobre isso, pois ela mesma não deixaria tal peixinho dourado ir a lugar nenhum. Depois de mandar um beijo, a menina disse ao Lobo Solitário que lhe enviasse uma mensagem privada para que ela recebesse sua merecida gratidão. Mas o Lobo Solitário não respondeu a esta nem a nenhuma das mensagens seguintes, porque Michael já havia caído em um sono profundo e saudável. Chegou um novo dia claro e quente e os primeiros raios de sol iluminaram as paredes do dormitório masculino. Ao acordar, Michael leu preguiçosamente a correspondência no chat geral sobre como um certo homem rico apareceu ontem em transmissões online. Enquanto o jovem lavava o rosto e escovava os dentes, notou que suas transferências de ontem não surtiram efeito para Mirinda, pois não houve notificação sobre adicioná-la ao sistema, nem sobre o acúmulo de pontos de favor. Ele estava apenas pensando que, provavelmente, para que o sistema reconhecesse uma nova garota, era necessário um encontro pessoal, quando descobriu um grande número de mensagens de várias garotas que se ofereceram para conhecê-lo. No entanto, quase imediatamente ele percebeu a comoção que seus companheiros estavam causando ao saírem da sala e perguntou o que havia acontecido. Ao que lhe explicaram que estavam correndo para uma aula aberta para ter tempo de ocupar os melhores lugares, o que lhes permitiria desfrutar plenamente da beleza de Jéssica. Ela era uma garota incrivelmente linda,
com quem literalmente todos os rapazes da escola sonhavam. E Michael também se lembrava dessa garota detalhadamente, o local com que todos os universitários sonharam. Afinal, Jessica era famosa por ser uma garota muito educada e culta, desenvolvendo-se literalmente em todas as áreas. Ela era a presidente da associação de estudantes. O seu talento musical para tocar piano não deixou ninguém indiferente. Jessica não ficou atrás nos esportes mais dinâmicos, onde estudou balé com afinco e se tornou campeã estadual de esgrima. Enquanto Michael repassava em sua cabeça todos os méritos dessa beldade universitária, os alunos sentados ao lado dele foram notados, que presumiram que ele havia sido transferido de outro grupo, já que nunca o tinham visto aqui antes. Mas o jovem não ligava para eles, estava pensando em como estabelecer contato com Jessica, que constantemente fica apenas na própria companhia e há 3 anos ninguém consegue nem falar com ela. E então Verônica e sua vizinha o notaram, onde a vizinha, cujo nome era Engá, notou que Michael estava bem vestido, o que provavelmente era para agradar Verônica. E no mesmo momento foi anunciado que foram acrescentados mais 10 pontos à disposição de Verônica. Olhando de lado na direção onde a garota estava, Michael percebeu para si mesmo que Verônica era realmente uma espécie de mulher superficial, já que a posição dela melhorou apenas porque ele estava um pouco arrumado. Mas, jogando fora pensamentos desnecessários, o jovem tentou se concentrar em como poderia conhecer e adicionar Jessica ao sistema, do qual ele foi distraído por altas exclamações do lado esquerdo da plateia. Foi um dos caras que sofre de excessiva autoconfiança e arrogância, que declarou em voz alta que estava prestes a conseguir o número de telefone de Jessica. A atenção de Jessica também foi atraída por tais declarações, o que a deixou muito surpresa. Mas ela nem teve tempo de dizer uma palavra quando um cara autoconfiante, cujo nome era Greg, já estava por perto e convidou a garota para se conhecerem melhor e trocarem contatos. Mas suas ações sem cerimônia apenas confundiram a própria Jessica, mas sua colega de quarto que estava por perto não gostou muito do comportamento do jovem. Greg, sem perder tempo, aproximou-se cada vez mais de Jessica, dizendo que seriam um bom casal e que deveriam começar a namorar. Mas de repente, com um movimento brusco, a mão de alguém puxou o cara para longe da garota. Foi Kate, colega de quarto de Jessica, quem levantou a mão sobre a cabeça do rapaz, acompanhando suas ações com as palavras de que ele não deveria ousar se aproximar da amiga dela. Observando a ponta afiada da caneta acima de sua cabeça, Greg começou a inventar desculpas apressadas de que só queria ingressar na associação estudantil, e Kate o entendeu mal. Dizendo que essa era a desculpa mais estúpida para abordar a garota, Kate mandou embora o cavalheiro fracassado. Mas nem alguns segundos se passaram antes que a atenção das duas garotas fosse atraída por outra voz, pedindo a Jessica para adicioná-lo como amigo em uma rede social, o que as surpreendeu bastante. Era Michael, que já havia preparado seu telefone para a troca de informações de contato. Kate notou em voz alta que esse cara era no mínimo fofo e perguntou sarcasticamente sobre sua intenção de ingressar na sociedade estudantil. Mas Michael disse da forma mais honesta e aberta possível que não estava nem um pouco preocupado com todas essas associações estudantis. O que levantou a questão de por que ele precisava dos contatos de Jessica. Atrasando o momento da resposta, o jovem disse primeiro que isso deveria ser mais do que óbvio para todos. Mas, sem fazer muita pausa, ele imediatamente acrescentou que só queria namorar Jessica. Jessica imediatamente corou com o que foi dito e não soube como responder a tal franqueza. Além disso, todas as pessoas na plateia ficaram chocadas com a franqueza de Michael. O resultado dessa franqueza não demorou a chegar e foi extremamente inesperado para todos, onde a inacessível Jessica de repente pegou seu telefone e disse que não se importaria de tentar. Verônica olhava com raiva para tudo o que estava acontecendo, onde Engá, parada ao lado dela, colocava lenha no fogo, perguntando à menina se Michael deveria ser seu cachorro pessoal e correr atrás dela o tempo todo. Enquanto isso, Michael, aproveitando a vitória, concluiu que simplesmente na comunicação não foi tão ruim e acabou de dar frutos. E de repente houve um anúncio de que um novo alvo havia sido adicionado na pessoa de Jessica, cuja localização era atualmente igual a 0. No final da palestra, Michael e os seus companheiros e vizinhos saíram do edifício educativo, onde os jovens que o acompanhavam expressaram palavras de felicitações pelo estabelecimento de relações com Jessica. Pediram-lhe, após uma comunicação mais próxima com ela, que os apresentasse aos amigos dela, ao que Michael respondeu que era muito cedo para pensar e falar sobre o assunto. Uma ligação um tanto rude fez o jovem se afastar da conversa e se virar. Foram Greg e seus capangas que expressaram sua incompreensão e insatisfação com a forma como Michael conseguiu o contato da primeira beldade da universidade.
Ao que o jovem simplesmente respondeu que Greg não deveria se envergonhar mais agora do que o que já havia acontecido na plateia. Esta declaração enfureceu o adversário de Michael, mas o seu impulso para a violência física foi contido pelos seus companheiros, recordando as palavras da polícia após a última detenção de que da próxima vez enfrentariam a prisão. Michael estava prestes a continuar seu caminho quando sua atenção foi atraída pela voz familiar de Angélica, que disse que estava esperando para conhecê-lo há muito tempo. Esta declaração da primeira beleza da Faculdade de Letras chocou a todos na rua. E Michael, sem se confundir, disse que para compensar a espera da menina, iria convidá-la para jantar. Mas a garota recusou o jantar e perguntou se o jovem gostava da aparência dela com as coisas que ele comprou para ela, ao que Michael percebeu que ela estava simplesmente incrível, principalmente com aquela bolsa. Verônica ouviu tudo isso, amontoada entre a multidão de estudantes, sentindo dentro dela sentimentos de ciúme e aborrecimento. Enquanto isso, Angélica pegou o braço de Michael e juntos eles se afastaram dos muros da universidade, continuando o diálogo e deixando para trás a multidão chocada. E Greg, também observando o que estava acontecendo, literalmente com lágrimas nos olhos, se perguntou o que havia de errado com ele. Verônica também não conseguiu conter as lágrimas, fazendo muitas perguntas a si mesma, incluindo por que Angélica era melhor do que ela e por que Michael fez tal escolha. A hora se aproximava da noite e o sol gradualmente começou a afundar cada vez mais. Angélica de repente parou seu movimento e, virando-se para Michael, mostrou-lhe seu trabalho recente. Era um retrato de Michael, onde a garota explicava que tinha ficado acordada até tarde para terminá-lo. Ela insistiu para que o jovem levasse o presente, onde afirmou que não o perdoaria se ele jogasse fora o retrato. O jovem ficou chocado com essa atitude, pois esse foi o primeiro presente de uma menina em toda a sua vida. Satisfeita com a reação, Angélica sorriu docemente e perguntou se o jovem gostou do retrato. Por um tempo, Michael apenas olhou silenciosamente para o retrato, sem demonstrar nenhuma emoção. Mas aos poucos alguns pensamentos começaram a se formar em sua cabeça. Ele se lembrou da atenção anterior da garota com relação às suas roupas e sua aparência, o beijo no ar, e agora esse presente, e decidiu que eram apenas truques da parte dela para que ele caísse em sua rede. O jovem concluiu que Angélica desenvolveu tal plano especialmente imediatamente depois que ele gastou vários milhares com ela. Sorrindo maldosamente, Michael concluiu que não era mais o mesmo de antes e não cairia em todas essas artimanhas. A menina, observando as mudanças nas expressões faciais do jovem, notou mentalmente que ele não parecia alegre. Finalmente, Michael, com a expressão mais indiferente no rosto, perguntou por que ele precisava daquela foto. Essa reação do jovem confundiu muito a menina, que simplesmente não sabia como responder a isso. E Michael de repente encurtou a distância e perguntou como a garota pretendia pagar por todos os presentes que ele havia dado. E no mesmo momento, com um movimento hábil, arrancou das mãos de Angélica o pedaço de papel com o retrato. Com a outra mão, ele interrompeu o movimento da mão da menina, que tentava tirar a folha de papel. Encurtando indecentemente a distância novamente, ele disse que gostou mais da garota do que do presente, o que fez suas bochechas ficarem rosadas. Angélica sentiu como literalmente se dissolvia nos sentimentos mais agradáveis quando aquele jovem estava por perto, quando ele a tocava. E naquele momento, a locução anunciou a Michael que mais 5 pontos haviam sido acrescentados à disposição da garota. Satisfeito consigo mesmo, Michael se preparava para continuar seu ataque, que já levava a garota ao êxtase. Mas de repente o abraço quase completo foi quebrado por um cara que correu entre eles. Ele, voltando-se para Angélica, repreendeu-a por se recusar a passear com ele sob o pretexto de ir fazer as unhas com uma amiga, enquanto ela abraçava um estranho. Incapaz de se conter, este jovem expressou uma afirmação após a outra. Apontando para Michael, ele afirmou que ela só deixa esse cara abraçá-la porque ele tem dinheiro. E Michael estava muito familiarizado com esse comportamento do jovem, e imediatamente percebeu que esse jovem era fã de Angélica. Enquanto isso, a garota, enfurecida com o comportamento do rapaz, começou a gritar com raiva que ele não era ninguém para ela e que ele não deveria se importar com quem ela abraça ou com o que ela faz. Mas a escalada do conflito foi interrompida pela intervenção de Michael, que se apresentou ao rapaz, perguntou seu nome e perguntou há quanto tempo ele tentava cortejar Angélica.